Meus amigos, advogados, bacharéis e seguidores, saudações erga omnes. Bem-vindos a mais um Bacharelagem, aquela crítica de irregularidade periódica e nada isenta de plágio. E o tema de hoje é sobre os jurisprudentes. A máquina pública precisa dos jurisprudentes, aquelas respeitáveis figuras cuja cabeça e o coração nunca trabalharam juntos. Na verdade, eles, acredito eu, nem são lá muito amigos. O jurisprudente é aquele colega que se formou em direito porque nunca soube bem o que ele queria da vida. É aquele colega que acha o amor lindo, mas que casamento para a vida toda é outro papo. De tão prudente, seu melhor guia é a indecisão, que é prima irmã da hesitação. E na advocacia, quem hesita não é que esteja perdido, ele está apenas distante de uma saída. Tem a carreira ainda como algo longínquo, frio e de traços pouco definidos. Essa falta de uma causa para abraçar faz do jurisprudente alguém tristemente lento para os deveres que a boa advocacia exige. Alguém que, se tiver que guardar duas tartarugas num campo de futebol, fogem as duas enquanto ele divaga. Se para Shakespeare a dúvida prudente é o farol do sábio, para o jurisprudente essa dúvida é um tormento. Como advogar exige lidar com dúvidas que aumentam com o tempo e certezas que diminuem a cada decisão do STF, a dúvida do jurisprudente vira um verdadeiro medo. Medo de se assumir apoio jurídico para alguém, bom conselheiro, de acertar a aplicação da lei subjetiva no organismo social ou mesmo ser um prestador de serviço. Essas ideias causam arrepios para o jurisprudente e assim, com a impressão de que advogar é muito arriscado, só resta para ele invejar quem encara a advocacia com empenho, mesmo diante da aridez do início. Quem de balde em balde, com esforço, tira a água daquele poço. Apesar de admirar, o jurisprudente acha que advogar não é bem a praia dele, seria o mesmo que quebrar pedras usando ovos. Com um caráter morno, bem forjado, nem a carteira da OAB é capaz de aquecer. E o jurisprudente começa a desejar apenas ser mais um. Nada de especial. Sem qualquer apaixonamento pela advocacia, ele não vai além do cercadinho, dos obstáculos primários que ela apresenta, ou do conhecimento estereotipado e superficial a respeito do que é verdadeiramente a atividade de advogar. E atento às opiniões vagas e apressadas de quem nunca advogou, os conselhos agradáveis que servem para apoiar suas fraquezas e que raramente são úteis para ele buscar uma evolução pessoal, ele assume como verdade todos os chavões que estão aí. Estabilidade, segurança, benefícios, apadrinhamento. É assim que o jurisprudente se deixa cair no fetiche do concurso público. Meus amigos, quando a gente não tem uma cruz suficientemente pesada para carregar, a gente cria uma. E pode criar uma com 2 hashis de restaurante japonês. Para o jurisprudente, a sua cruz passa a ser o concurso. É a chance que ele tem para depender apenas de si, para alcançar aquela renda certa num futuro incerto. De se livrar da exigência de evolução, inovação, de criatividade ou de motivações. A chance de passar a vida fazendo feijão com arroz na burocracia estatal. Para isso, basta ter idade mínima, formação mínima, ficha limpa e estar em dia com o Exército e com o TRE. E assim ele se decide a se tornar mais um daqueles fanáticos que não mudam de ideia ou mesmo de assunto. Tudo é concurso. Vai fazer da atividade saudável de estudar algo prejudicial para o seu cérebro e para a sua convivência social. Para ele, a falta de coragem moral para assumir riscos é uma vantagem perante os colegas mais audaciosos que resolveram advogar. No entanto, ele ignora que essa cruz de hashi, considerada suficientemente leve, vem com um campeão de sumô pendurada nela. O fetiche do concurso é meio fetiche 50 tons de cinza e o jurisprudente não é o rapaz, é a moça curiosa sobre as preferências dele. Esse fetiche vai exigir dele um alto nível de investimento de tempo, equilíbrio mental e de dinheiro com os cursos do grande José Roberto. Ritalina de 6 em 6, Rivotril de 8 em 8 e surra capa a capa, que repete até decorar,
ele segue em frente. E não consegue perceber que o super salário que consta no edital só é super nas suas atuais condições de temperatura e pressão. Sem filhos, bebida barata, despesas rachadas e viagens curtas. No mundo, há mais pessoas infelizes pela falta do supérfluo do que pela falta do necessário. A pobreza é um estado de espírito que consiste em se sentir pobre muitas vezes. E é muito comum encontrar essas pessoas no serviço público. E é importante registrar que os super salários que consomem 4 bilhões anuais são um privilégio de apenas 0,23% do funcionalismo público, dados do IBGE. Empossado na sensação de pertencer aos 0,23%, não tarda para o jurisprudente aterrissar na constatação de que quem planta cactos não deve andar descalço. Definitivamente o serviço público é mais espinhoso do que ele julgava, a começar pelo piso salarial. Ele logo conclui que aquele cargo é adequado para pessoas verdadeiramente vocacionadas para trabalho com remuneração incompatível com a exigência e responsabilidade, trabalho sem reconhecimento e cheio de interferência política e em locais com recursos e infraestrutura precários, sem expectativa de crescimento e, por vezes, cheio de pressão e falta de respeito e até mesmo assédio moral. Vivendo naquele ambiente de insatisfações difusas, o jurisprudente finalmente entende o porquê da transcrição do artigo 331 do Código Penal no seu departamento. Desacatar servidor público é crime. Se algum cidadão revoltado com a burocracia estatal resolveu arriscar a sua condição de réu primário e desacatar o jurisprudente, ele vai pegar pena de detenção, pena mínima, de detenção de 6 meses ou multa. Não é detenção e multa, é detenção ou multa. Agora, se esse mesmo cidadão revoltado resolver descontar a sua revolta com um gato comunitário que vive ali em todo bom departamento público, a pena dele escala para 5 anos de reclusão. Não devemos maltratar os animais. Nazaré fazendo contas, o prestígio social do servidor é muito menor do que o de um animal. Isso nos leva a uma conclusão metafísica. É por isso que os guichês de atendimento ao público nas repartições parecem jaulas ou mesmo aquários. É por isso que a gente tem que falar com o servidor por um buraquinho retangular que fica na altura do nosso umbigo ou por aqueles buraquinhos de respiração no vidro. Ou mesmo por uma grade que, na verdade, serve para proteger o cidadão do perigoso servidor. Eu digo isso porque o STJ decidiu que crime de desacato é tipo penal incompatível com a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de San José da Costa Rica. Está decidido que criminalizar desacato é o mesmo que subjugar o indivíduo perante o Estado malvadão. Assim, exposto, desprestigiado, só resta ao jurisprudente aderir em prol daquela luta pela valorização do servidor e defesa da democracia. O trabalho do servidor não tem preço, tem valor. E assim ele adere à luta contra a mão onipotente do mercado malvadão, que é quem, em última análise, impede que o super salário chegue para os 99,77% da categoria. Sem desconfiar que essa nobre luta serve apenas à mobilização partidária, ele começa a crer que tem o direito de desservir. Tem vontade até de ir trabalhar com uma camiseta escrita "Posso atrapalhar?". Se o jurisprudente tivesse lido mais, não entraria nessa desavisado. Se tivesse lido O Triste Fim de Policarpo Quaresma, por exemplo, seria íntimo de Policarpo, que, considerado incapaz para sonhar a carreira militar, terminou no tedioso trabalho administrativo. Conheceria também o servidor porto-alegrense de Os Ratos, que viveu um inferno para pagar dívidas. Ou mesmo o sofrido Luiz da Silva, do livro Angústia, servidor do Tesouro de dia e jornalista à noite, que sofreu um drama existencial por falta de sentido profissional. Mas ainda que fosse avesso à literatura, é imperdoável que o jurisprudente não tenha atentado para os estereótipos vivos que estão aí,
para aquela tia servidora pública estadual politicamente colérica e dada protestos paradoxais, a favor do aborto, mas contra a reforma da Previdência, ou para aquele amigo comissionado que para tudo tem um jeitinho, ou mesmo para aquela vizinha da camiseta da Mafalda que polemiza por tudo nas reuniões de condomínio. Não é à toa, meus caros, que o CIDF é bem conhecido no meio público. É o Código para a Doença de Transtornos Mentais e de Comportamento. É um fenômeno o fato de o Estado brasileiro conseguir prestar serviços essenciais com tantas baixas psiquiátricas. É incrível como consegue levar eficiência para esses serviços. Quem vive o serviço público sabe que lá há dois tipos de licença psiquiátrica. A de direito, que vem com o CIDF e termina com a alta médica, e a de fato, que é episódica. Ela começa quando o servidor bate o cartão de entrada e dura até a marcação de saída. E só termina mesmo com a aposentadoria. Na licença de fato, o servidor finge que joga, embora receba em dia. A essa altura, o jurisprudente já interpreta a ineficiência estatal como um patrimônio imaterial a ser preservado. Imaterial até porque tem sempre carência de material. A rigidez organizacional do serviço público e a sua lógica ilógica e elementar de converter tudo que é fácil em algo difícil para alcançar uma finalidade inútil é provavelmente a causa dos males psiquiátricos de quem comporta a missão de levar essa ineficiência a cabo. No final das contas, os servidores. Vejam só o nível do atendimento nas varas de órfãos e sucessões para levar a cabo o inventário, que é um procedimento caro, burocrático e que tem a finalidade última de garantir que o Estado herde o seu quinhão sem precisar chorar pelo decujus ou brigar com os coherdeiros. Eu não estou querendo aqui demonizar os servidores ou desencorajar aqueles que sonham entrar no serviço público. Ao contrário, a crítica serve para valorizar quem deseja se santificar no meio das inúmeras dificuldades inerentes ao serviço público. É uma carreira para vocacionados, como os policiais, por exemplo, que ganham pouco, arriscam a vida, não têm reconhecimento e precisam fazer um bico na hora de folga para poder sobreviver e às vezes até sustentar as várias mulheres que acabam acumulando ao longo da carreira. A gente nunca deve subestimar a capacidade de um bacharelita para subestimar a si próprio, subestimar sua capacidade de dar certo, sua capacidade de escolher vícios cômodos porque teme virtudes cansativas, ou teme até mesmo uma evolução pessoal pela escolha profissional. A crítica é para quem, por falta de ímpeto de ação, se entrega à infelicidade lúcida. A crítica é para quem, por medo de se estabelecer no mundo jurídico, prefere se afastar dele. Os caminhos profissionais que terminam em sorrisos podem muitas vezes começar em lágrimas, e lágrimas secam rápido. É preciso saber chorar de coração para poder desfrutar do riso. Quando tomamos os limites do nosso campo de visão como os limites do mundo, não é o mundo que é pequeno, somos nós que nos apequenamos. A gente nunca descobre nada quando se contenta apenas com o que já está descoberto. Às vezes, aquilo que é contado por terceiros. O jurisprudente não é, no final das contas, alguém derrotado. Ele é só uma pessoa desistente. Alguém que se deixa paralisar por hipóteses e pelas perspectivas de risco, de trabalho. Como o bom advogado é igual a chá, a gente só conhece a força que ele tem quando joga na água fervendo. Meu conselho é para você deixar de bacharelagem, seguir em frente e não se esquecer de se inscrever no canal, curtir a página no Instagram e jamais, em hipótese alguma, desperdiçar as oportunidades que só a advocacia oferece.